Oi, então, como prometido, esse vídeo aqui estarei fazendo um resumo sobre o livro A Viuvinha, de José de Alencar, né? E ele foi publicado em 1860, né? Essa aqui é uma das capas, né? Porque tem várias edições desse livro aqui. E assim como 5 Minutos, ele é ensinado no Rio de Janeiro e também no século XIX. A diferença entre 5 Minutos para Viuvinha é que neste caso aqui, o narrador ele tem nome, tá? O José de Alencar decidiu pôr um nome nele, mas ele também escreve uma carta para a prima dele. Ele conta para a prima dele como foi a história dele com a Carolina, que é uma menina, uma moça que ele se apaixona e chega a casar com ela, né? Então é nessa carta que ele conta a história deles, tá? Enquanto eu vou contando para vocês o resumo dessa história, eu vou estar lendo alguns trechos para vocês verem melhor como é que é retratado determinada situação, tá? O protagonista dessa narrativa aqui é o Jorge, que é o rapaz, né, que conta para a prima dele como foi a história dele com a Carolina. Então, no primeiro capítulo, é o Jorge já contando que ele se apaixonou pela Carolina e que ele vai todo dia na casa dela para eles ficarem conversando. Como é um romance, né, do século XIX, então ele só vai lá literalmente para conversar, porque beijo não acontece, sabe? Porque é só depois do casamento que esse tipo de coisa acontece. Então, ele vai lá todo dia para ficar só conversando com ela. Já no segundo capítulo, ele decide que vai detalhar mais essa história para a prima dele. Então, ele começa a contar desde o início, tá? No primeiro capítulo, ele já conta que ele vai até a casa da Carolina e eles ficam conversando todo dia. Isso para ele tá ótimo, tá suficiente já para eles se apaixonarem, para eles terem uma relação e para ela também, porque era assim o romance retratado lá no século XIX, tá? Então, já no segundo capítulo, ele explica mais detalhado para a prima dele como tudo aconteceu. Então, o Jorge, ele perdeu o pai, né, muito cedo e antes dele completar a maioridade. Então, enquanto ele era pequeno, o senhor Antônio, que era um amigo do pai dele, cuidava da fortuna dele, né? Porque na época lá, como o pai dele tinha muitas apólices, tinha muito dinheiro, então ele se respaldava caso alguma coisa acontecesse com ele. Nesse caso, o pai dele morreu e deixou pro senhor Antônio cuidar do dinheiro do Jorge até que o Jorge seja maior de 18 anos. Então, o Jorge ficou, né, fez 18 anos e o senhor Antônio, então, falou que o dinheiro, a partir de agora, seria responsabilidade dele. Nisso, ele se achando financeiramente confortável, como se fosse para sempre, ele ficou 3 anos só gastando o dinheiro dele com bebida, com farra, com saideira, com amigos, com outros amigos que ele tinha que também eram afortunados, né? Se envolvia com prostitutas, né? Com damas, assim, que o trabalho delas envolvia um dinheiro, né? Se relacionar com pessoas por dinheiro. Então, ele ficou 3 anos nisso. Mas chegou um dia que isso não satisfazia mais ele. Ele começou a se sentir solitário, porque ele gastava o dinheiro dele com bebida, com tudo mais, com mulheres, né, que trabalhavam com isso, mas chegava em casa ele se sentia sozinho, porque essas mulheres não gostavam dele, né, elas gostavam era do dinheiro dele. Então teve um momento que ele se sentiu sozinho e foi aí que ele escutou um sino de uma igreja. Ele se encontrava numa insônia, né, muito grande, porque ele estava deitado e não parava de pensar
em como ele estava cansado dessa vida, porque essas mulheres, essas bebidas, esses amigos não te traziam mais nenhum prazer, nenhum tipo de satisfação mais. Então ele não conseguia dormir, porque ele não parava de pensar nisso. Aí foi aí que ele abriu a janela do quarto dele para respirar um ar puro, que ele viu o sino tocar. E aí eu vou mostrar para vocês agora um trecho do livro para vocês entenderem melhor o que para ele aquilo significava, né? Ó. Abriu a janela para aspirar um ar puro. Daí a pouco, o sino da igrejinha da Glória começou a repicar alegremente. Esse toque argentino, essa voz prazenteira do sino, causou-lhe uma impressão agradável. Vieram-lhe tentações de ir à missa. Então, ele resolveu ir à missa, então, porque ele já estava cansado dessa vida que ele estava levando. E ele viu como se fosse um sinal, ele ter ouvido o sino o sino da igreja, ele ouviu como se fosse um sinal para ele mudar a vida dele, né? Então ele decidiu ir. Então ele foi até a igreja, né? E enquanto ele estava lá na igreja, assim que ele entrou na igreja, ele já se sentiu muito bem, como se todas as angústias dele tivessem sumido, porque ele viu aquele sinal, o fato dele ter ido à missa, como um sinal para a vida dele mudar. Então ele sentou no banco da igreja, assistiu à missa e foi aí que ele percebeu a presença da Carolina, que era uma jovem bonita, tinha traços meigos, né? E ao lado dela estava a mãe dela, que é a Dona Maria. E foi aí que ele se viu apaixonado por ela, perdidamente apaixonado por ela. E a vida dele, assim, mudou da água pro vinho. Ele largou a vida que ele tinha antes de gastar dinheiro com bebida, com mulheres, sair com amigos que também eram da mesma classe, né, financeira que ele. E ele começou a investir com a Carolina. E ele parou de gastar, né, o dinheiro dele, começou a trabalhar e se tornou mais humilde, se tornou completamente diferente do que ele era nesses 3 anos. E aí ele se aproximou da Carolina, ela também se apaixonou dele, e aí eles começaram a se ver mais frequentemente. Foi aí que Jorge começou a ir na casa dela todo dia para conversar, porque era esse tipo de encontro que eles tinham naquela época, né? Então, para não estarem vivendo em pecado, ele pede ela em casamento e obviamente ela aceitou, né? Porque ela também estava perdidamente apaixonada por ele. Mas um pouco antes do casamento deles, o senhor Antônio conversa com Jorge, falando que estava feliz por ele ter mudado de vida, só que de certa forma tinha sido um pouco tarde demais, porque o senhor Antônio, feliz, né, por ele estar se casando, então pesquisou em que pé estava a herança de Jorge. Foi aí que o senhor Antônio percebeu que ele não tinha mais herança nenhuma. Ele tinha perdido tudo nesses 3 anos que ele gastou com besteira, né, com coisas fúteis. Então ele foi até a casa de Jorge e teve uma conversa séria com Jorge, falando que ele não tem mais dinheiro. Ele é engraçado que o José de Alencar, ele tem um jeito cômico e debochado de falar algumas coisas, né, de usar alguns termos que é típico mesmo do José de Alencar. E pelo menos em todos os livros tem um momento que ele consegue usar desse humor irônico, né? O senhor Antônio, depois de uma conversa, falou então pro Jorge que ele tá pobre, que ele gastou todo o dinheiro e que não vai poder dar uma vida financeira para Carolina, né? Então, o Jorge, na verdade, ele ficou arrasado, né? Porque não tinha mais o que fazer. Ele gastou toda a fortuna que o pai dele tinha deixado para ele. E ele queria desistir do casamento, porque ele achava que não ter dinheiro para dar uma vida digna para Carolina iria desonrar ela.
Mas aí ele pensa direito e fala que então desonra seria se ele não se casasse, entende? Que seria pior ainda ele não casar, sendo que já todo mundo já estava sabendo, né? Então ele preferiu casar, fizeram uma festa simples, com poucos amigos, e ele se casou. Mas ele não estava feliz. Ela estava radiante, porque ela estava casando com uma pessoa que ela era apaixonada, e ele também gostava dela muito, ele amava ela. Mas ele queria poder proporcionar para ela uma vida confortável, que ela não tinha, porque Carolina era pobre, né? A mãe dela também era bem simples. Então ele casa com ela mesmo assim para não desonrar o nome dela. Então, na festa do casamento, ela estava no quarto e ele foi até ela, né? E ele leva uma bebida para ela, e quando ela toma essa bebida, ela adormece, porque ele coloca uma substância na bebida dela para ela dormir e ela não acordar mais naquele dia, somente algumas horas depois, no dia seguinte. E ele sai. Ele diz que vai tomar um ar e sai. Então, o Jorge, então, ele teve uma ideia estapafúrdia. Ele foi em um lugar chamado, no centro do Rio, Obras da Misericórdia. Era um lugar que as pessoas iam lá para se suicidar. Então, ele foi lá com a ideia de se suicidar. E aí, o senhor Antônio vai atrás dele, né? Segue ele. Só que quando chega lá, um corpo já foi, né, achado, né? Tem um pessoal que trabalha lá nessa obra e escutaram um tiro, que supostamente era o Jorge atirando em si mesmo para se suicidar, porque isso seria menos desonroso do que ele dar uma vida instável financeiramente, né, para Carolina. Então, ou menos ainda de terminar, que a intenção dele era terminar o casamento, né, mas seria desonroso pro nome dela, e ele não queria causar esse tipo de situação para ela, porque ele amava ela. Então, o pessoal que trabalhava lá encontrou o corpo, e no corpo, na roupa, no bolso assim da roupa, tinha uma carta e uma identidade para comprovar que era o Jorge, né? Então, chega até a Carolina, que o marido dela se suicidou no mesmo dia do casamento, porque ele foi para lá, era 4 horas da manhã daquele dia, né? E então ela se torna a viuvinha. Ela usa uma roupa preta, né? Porque isso na época significava que era uma pessoa viúva. E ela vive como se ela fosse viúva. Só que a ideia do Jorge era o quê? Era fingir um suicídio, porque isso não seria desonroso para ela. Então ele fingiu um suicídio e foi embora. O Jorge de Alencar, né? José de Alencar, ele faz um corte abrupto, assim, na história, né? Passam 5 anos depois desse dia do suposto suicídio. E aí ele conta que Jorge fingiu, né, a morte dele. Ele revela que foi uma ideia que o Jorge teve para conseguir escapar dessa situação de uma maneira que não desonre a sua esposa Carolina. E ele vai embora. A ideia do Jorge era criar uma identidade nova em outro lugar, conseguir um emprego até juntar dinheiro para pagar toda a dívida dele. E foi isso que ele fez. Ele foi embora do Rio de Janeiro, ele mudou de identidade e se tornou Carlos. E ele ficou trabalhando por anos, como negociante, né? E foi juntando dinheiro, até que ele conseguisse pagar todas as dívidas que ele tinha feito, para conseguir voltar para Carolina, né? Inclusive, o senhor Antônio, que é o amigo, né, do pai dele, pagou com seu próprio dinheiro as dívidas do Jorge. Então, o Jorge tinha que juntar dinheiro para pagar o senhor Antônio. Então, depois dele ter conseguido todo esse dinheiro,
ele voltou para o Rio de Janeiro e foi de encontro a Carolina. Mas ele não queria se revelar de início, porque ele queria saber se a Carolina tinha sido fiel, assim como ele foi fiel a Carolina. Porque ele não se apaixonou por outra pessoa, ele não teve nenhuma relação com outra pessoa, ele só realmente estava trabalhando para juntar dinheiro. E ele queria saber se a Carolina tinha sido tão fiel quanto ele. E ela foi, porque durante todos esses 5 anos, desde a morte, da suposta morte do Jorge, até aquele momento, ela ainda estava vestida de preto, porque ainda significava que ela era viúva, certo? Então ela não tinha seguido em frente, porque ela amava Jorge, mesmo se passando 5 anos, ela amava ele como tinha amado na primeira vista. E aí quando ele percebe que ela sim tinha sido fiel a ele, que ela amava o Jorge, como se tivesse sido a primeira vez, como se não tivesse passado um segundo sequer, ele decide contar pra ela que ele, né, teve que fingir a morte dele para não desonrar ela, para ele poder ir embora, criar uma identidade nova, para ele conseguir pagar as dívidas que ele tinha criado, para aí sim eles conseguirem ter uma vida. Então, ela de primeira assim não conseguiu acreditar, ela não tinha acreditado porque ele tinha escrito uma carta para ela, né? Não disse para ela os planos porque ela não podia saber os planos dele. Ela tinha que acreditar, assim como todo mundo precisava acreditar. Então, ela precisava passar pelo luto para que a morte dele tenha sido real, né? Para que as outras pessoas tenham acreditado que ele tinha morrido. Então, depois, assim que ele explica melhor a situação, contou para ela que todos esses anos ele estava trabalhando como comerciante para conseguir pagar, né? Então ela acredita nele e eles ficam juntos de novo. E aí ele vai atrás, né, do senhor Antônio, paga pro senhor Antônio o que devia. Então, assim que a verdade surge, né, que aí o Jorge conta pra Carolina e Carolina perdoa ele. Ele conta para Dona Maria, que é a mãe dela, e também conta para o senhor Antônio a verdade e paga o senhor Antônio, né, por tudo que ele ajudou. Eles decidem voltar a ficar juntos, né, que essa era a intenção. E para evitar que outras pessoas fiquem falando, porque querendo ou não, todo mundo sabia da morte dele. Então, para evitar que as pessoas criem assuntos, criem fofoca sobre isso, eles decidem ir lá para o interior do Rio de Janeiro, para morar lá mais afastado de todo mundo. E o livro termina com eles sendo felizes, morando lá, e eles ficam juntos, né? Então, o livro acaba assim, tudo certo. Eles indo lá morar numa cidade interior do Rio de Janeiro e eles vivem felizes para sempre. Assim como em 5 minutos, a Viuvinha retrata que o amor salva. No caso aqui de Jorge e de Carolina, é o amor da Carolina, é o sentimento que Jorge começou a sentir pela Carolina que transforma ele em um homem decente, né? Ele, antes dele saber que ele não tinha mais dinheiro nenhum, ele já tinha decidido parar de gastar dinheiro com bebida, de gastar dinheiro com outras mulheres, né? De se envolver com amigos que não agregavam ele porque também se mantinham nessa mesma vida. Então, antes mesmo dele saber que não tinha dinheiro nenhum, ele já tinha decidido parar. Isso pela Carolina, sabe? Porque o amor que eles tinham juntos. Então, na minha percepção, nesses dois contos aqui, né, tanto os 5 minutos quanto a Viuvinha, o José de Alencar quis mostrar que o amor modifica, transforma, melhora as outras pessoas, sabe? Se ele não tivesse conhecido a Carolina, eu não saberia nem dizer o que poderia acontecer com o Jorge, porque
ele ia continuar nessa vida e com certeza ele se sentiria ainda mais solitário, mais vazio, porque era assim que ele se sentia. Ele se sentia vazio porque ele não tinha amor. Ele tinha perdido os pais cedo, então ele já estava sozinho no mundo e foi aí que ele utilizou do dinheiro dele para tentar ficar menos vazio, porque ele não queria ficar pensando, né? Ele utilizava do dinheiro dele, da bebida dele, das outras mulheres, dos amigos dele, para tentar não pensar na vida vazia que ele estava levando. Mas chegava no final da noite, ele se sentia vazio, sabe? Não adiantava, não importava quanto dinheiro ele tinha, não importava os amigos que ele tinha e não importava quantas mulheres ele cortejava, ele conseguia cortejar, porque o Jorge era um cara bonito, era um cara que tinha dinheiro, ele tinha influência naquela época, mas elas não despertavam nada disso nele. Quem despertou foi a Carolina. Carolina era uma mulher simples, ela era pobre, né? Ela não tinha essas mesmas vida financeira que o Jorge tinha. E ele encontrou o amor, né? Numa menina que era jovem, ela era delicada, ela tinha um jeito doce, ela era religiosa, né? E foi só o ato dele ter visto ela, dele ter olhado para ela, que foi a amor à primeira vista e a vida dele mudou. Foi por ela que ele decidiu se tornar outra pessoa. Ela não pediu em nenhum momento do livro, ela pede a mudança dele, né? Ela já tinha até gostado dele do jeito que ele era, mas por ela, para se tornar uma pessoa melhor por ela, que ele decide mudar. Então, na minha, né, concepção, na minha interpretação do que eu li dos dois contos, é que os dois são semelhantes nesse sentido, que os dois narradores, né, tanto o outro que não tinha nome quanto o Jorge, eles descobriram amor e foi a partir daí que eles se sentiram menos vazios, porque eram duas pessoas vazias, que não entendiam o amor, sequer sabiam dizer que existia o amor, né? E foi a partir daí de encontrar duas, né, meninas que são inocentes, né? Tanto a Carolina quanto a Carlota eram duas moças muito inocentes, muito inocentes. E elas despertaram neles, assim, um amor lindo, né? Lindo que o Jorge, ele decidiu trocar a vida dele que ele tinha de farra, de bebida, por ela, né? A ponto, imagina, ele era uma pessoa que conseguia cortejar e tinha todas as mulheres no pé dele. E com a Carolina, ele precisava ser paciente, precisava ser respeitoso, porque ela era uma menina de respeito, né? E ele sabia disso e ele queria proporcionar isso a ela, ser no tempo dela, né? Então, para mim, esses dois livros, assim, eles retratam o amor de maneira pura, sabe? E, no caso ali dos 5 minutos, o narrador ele gostou da Carlota, né? Como sem ver o rosto dela, não foi no físico dela que ele gostou, tanto que ele gostou dela sem nem saber como que era o rosto dela, né? E o Jorge gostou da Carolina por causa da pureza dela, sabe? Porque foi com ela que ele sentiu o desejo de mudar. Então, o Jorge, ele se transformou numa pessoa melhor, mais humilde, mais responsável pela Carolina, sabe? E o José de Alencar, eu acho que ele quis mostrar isso, que nos dois contos dele, que o amor transforma, o amor nos modifica e é sempre para melhor, porque o amor é uma coisa pura, né? Apesar de ter alguns percalços pelo caminho, dependendo da situação, o amor não é algo ruim, tá? Por mais que às vezes ele nos faça
sofrer, né? Que nem o caso ali da Carolina, que ela passou 5 anos sem o Jorge e achava que ele estava morto, porque imagina, ele se suicidou no dia do casamento, tá? Tipo assim, ela sofreu muito com certeza, porque ela era apaixonada por ele, ele tinha prometido uma vida maravilhosa, né, pra ela. E no dia do casamento ele se suicida. Então, ela sofreu muito, com certeza, mas o amor que ela sentia por ele fez ele ser único, fez ela ser fiel por ele. Porque mesmo que se ele realmente ele estava morto ainda, né? Ele foi para o Rio de Janeiro como Carlos, né? Ele voltou para o Rio de Janeiro como Carlos depois de 5 anos. E ele ficou cortejando ela como se ele fosse Carlos. Ele ainda não tinha avisado para Carolina que ele era o Jorge, né? Ele foi até ela e ficou cortejando ela como Carlos para ver se ela estava sendo fiel, para ver se ela não ia se entregar para ele ou para qualquer outra pessoa. E ela não se entregou. Por mais que o Carlos fosse o Jorge, ela respondia, né? Ela conversava com o Carlos, né? Com a educação que ela era, porque a Carolina era uma pessoa muito educada, né? Esse era o jeito dela. Ela era uma pessoa pura, mas ela não se entregava os cortejos porque ela era apaixonada pelo Jorge. E ela era esposa do Jorge, ela não ia ser infiel a ele, sabe? Então, se a morte, né, do Jorge fosse real, ela não ia ter outro homem na vida dela, porque ela estava sendo fiel ao que ela sentia pelo Jorge, que foi o primeiro e seria o último amor dela, né? Então, o amor é isso. E eu acho que o José de Alencar quis passar isso por meio desses personagens, que o amor por tudo, por tudo sofre, né? O amor é puro, não é ruim, apesar das vezes nos causar tristeza, mas a gente muda, a gente se transforma e a gente melhora em nome do amor. E na minha concepção, é isso que o livro quis trazer. Eu adoraria que vocês comentassem comigo a interpretação de vocês desses livros. E talvez a gente poderia, né, começar, você me conte a sua percepção desse livro, o que você achou, se você interpretou de maneira diferente, eu adoraria saber. E também, novamente, eu super indico esse livro. É um livro muito bonito, muito fofo, retrata o amor de maneira mais pura, sabe? Sem nenhuma intenção ruim, sem nenhuma malícia. E é isso. É um livro sensacional, gente. Muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui.